A paz, meus amigos, bom dia. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, teria Ele também criado o mal? Se Deus realmente existe, se é onipotente, por que Ele permite tantas calamidades, sofrimentos, assassinatos, e quem os pratica só cresce e prospera na vida? Se Deus é amor, é justo e não faz acepção de pessoas, por que há tantas pessoas enfermas e outras que só fazem o que é contra a sua vontade prosperam, se dão bem? Terá Deus perdido o controle? Será que Deus não tem o mesmo poder que tinha? Ou será que Satanás de repente descobriu uma estratégia, algum meio e assim está obtendo vantagem, né, e mais autoridade do que Deus? Será que Deus dá mais atenção a uns, não dando a mesma atenção, a mesma importância a outros? Tantas perguntas, questionamentos que as pessoas discutem hoje em dia. Afinal, Deus é bom ou não? É justo para com todos ou não? É o Criador de todas as coisas ou não? Biblicamente falando, desde a criação até os dias de hoje, se passaram em média entre 4.100 e 4.200 anos. Mas como explicar o embasamento relatado pelos historiadores a respeito dos dinossauros terem vivido há milhares de anos? Se a gente tiver esse tipo de visão, nosso cérebro vai chegar a uma simples conclusão, um grande ponto de interrogação. A gente vai debater, questionar, e a gente não vai chegar a nenhuma conclusão verdadeira. Afinal, como vamos entender e obter a resposta para todas essas perguntas? A única forma de saber toda a verdade é no nosso manual de sobrevivência, a nossa bússola, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Porque é a única verdade que se não se contradiz, ela se auto-explica, sendo interpretada de uma forma correta, fazendo uma exegese de cada texto de forma correta, conhecendo os costumes, as tradições, quem escreveu, quando foi escrito, o porquê, para quem ele foi escrito, né? Com essa visão, a gente vai obter as respostas de todas as nossas dúvidas de forma correta. A gente deve ter uma atenção muito especial na riqueza que é esse livro, né? Porque se a gente tiver sabedoria em colocar ela em prática na nossa vida, ter o discernimento em cada minuto, em cada situação ao qual a gente passa, olha, eu abandono a minha fé e como a minha Bíblia, se tu não tiver a tua vida transformada. Eu falo isso com a autoridade que o Espírito Santo me dá, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Agora, vamos dar o início ao tópico principal deste vídeo, né? Então eu oriento você a buscar na Bíblia tudo o que tu busca e não entende. Pergunta para Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, seja em relação à sua vida pessoal, seja na tua vida profissional, com a educação dos seus filhos, na sua família, com seu cônjuge, busca em Deus, busca em Jesus. Tenha Ele como seu melhor amigo, porque é Ele quem mais te ama, mais se preocupa e quer o melhor para você, né? Sendo bem sincero, eu ou você, tu daria teu filho, teu único filho, para morrer por pessoas como nós? Um filho perfeito, um filho santo, tu daria como sacrifício por pessoas tão depravadas, egoístas, amantes de si mesmo? Olha, só Deus para ter um amor incondicional como esse, mesmo nós não merecendo, né? Resumidamente, eu vou entrar no que realmente aconteceu, vou entrar a fundo nesse conflito cósmico ao qual aconteceu, né? Então, mas para a gente entender a resposta para todas essas perguntas,
Eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a viajar comigo no tempo, retroceder alguns anos e voltar lá para o livro de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, onde diz: E Deus criou os céus e a terra, ponto, e Moisés continua escrevendo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas. O livro de Ezequiel, capítulo 28, o versículo 14 a 17 diz assim, ó. Eu tenho até escrito aqui. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu coração encheram o teu coração de violência e pecaste. Por isto te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. A palavra é muito clara em relação a isso. Lúcifer, ele era um querubim, um anjo perfeito. Ele adorava a Deus, ele era o braço direito de Deus. Mas Deus, ele não criou marionetes para que ele pudesse manipular, ele não criou robôs. Ele deu a todos o livre-arbítrio para que ele pudesse amar e ser amado por nossa livre escolha. Por isso ele colocou aquela árvore, para que para que o homem possa escolher se a gente queria seguir a ele ou queríamos seguir a Satanás, se nós queríamos o bem ou se queríamos o mal, se nós queríamos a vitória ou se nós queríamos a derrota. Mas Satanás usou 3 estratégias com a humanidade para que se corrompesse. Usou a soberba da carne, a soberba dos olhos e a soberba da vida. Poderia Deus ter acabado com a humanidade naquele momento, mas se assim fizesse, provaria que ele queria robôs e não que pudéssemos amá-lo por livre escolha. Assim, sua alternativa foi permitir que o pecado mostrasse por si só o seu caráter. Mas isso levaria tempo. O pecado será destruído um dia. Nós estamos próximos deste grande dia, pois tudo que a palavra nos ensina, nos adverte, nos mostra, está se cumprindo. Ao abrir o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 7, não parece um livro que foi escrito em 55 anos depois de Cristo, ou seja, 1970 anos atrás aproximadamente. Parece um jornal dos dias de hoje. Filho mata pai, pai mata filho, inversão de valores, guerra entre povos, doenças, terremotos, falsos profetas, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje. Mas esse dia está chegando. Tudo está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está sendo semeada por toda a terra. Agora pensa comigo. Se Deus nos deu livre-arbítrio, mas agora eu vou dar uma opinião pessoal, né? Eu não sou o dono da verdade, mas o meu pai é. Na minha opinião, não existe livre-arbítrio. Mas como? Está na Bíblia. Que Deus nos deu livre-arbítrio. Está na Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu livre-arbítrio, então existe. O irmão está errado. Eu vou te dar o meu ponto de vista, por que eu digo que não existe livre-arbítrio. Na minha opinião, existe 2 coisas. A palavra de Deus e o que não provém de Deus. É simples. A gente é que complica. Então, simplesmente a gente deve obedecer a palavra de Deus. Do contrário, a gente está preso às trevas. Se nós estamos presos às trevas, que liberdade é essa? Vamos concluir esse vídeo. Liberdade só em Jesus Cristo. Salvação só único meio através de Jesus Cristo. O único intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A resposta para todas as tuas perguntas é Jesus Cristo.